Até o advento do Decreto-Lei nº 1968, de 23 de novembro de 1982, o contribuinte entregava a declaração e aguardava o sujeito ativo, isto é, a repartição responsável pelo imposto de renda, examinar os dados da declaração, revisar e efetuar o lançamento, com o vencimento da primeira cota, normalmente, 45 dias após a emissão da notificação. O contribuinte pagava ou impugnava. A data do recebimento da notificação variava muito, mas, normalmente era no segundo semestre do ano de entrega da declaração. Eram características do lançamento por declaração, conforme artigo 147 do Código Tributário Nacional. O contribuinte podia antecipar o pagamento e efetuá-lo no ato de entrega da declaração. Em alguns exercícios havia incentivo para tanto. A Lei nº 154, de 1947, estabeleceu um desconto para os contribuintes que efetuassem o pagamento integral do imposto no ato da entrega da declaração. 5%, se pagamento efetuado em janeiro, 3%, se em fevereiro, e 1%, se em março. Esse desconto vigorou até o exercício de 1974, ano base de 1973, quando os percentuais eram 8% se pagamento efetuado em janeiro, 6% se em fevereiro e 4% se em março. Com a edição do Decreto-Lei nº 1968, de 1982, a partir do exercício de 1983, com exceção do exercício de 1993, o vencimento da primeira cota ou cota única passou a ser a data de entrega da declaração. A legislação tributária atribuiu ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento do imposto, sem prévio exame da autoridade administrativa. Eram características do lançamento por homologação. No exercício de 1993, havia duas formas de declaração, completa e opcional. Na opcional, o declarante tinha duas maneiras para informar os rendimentos e as deduções. Incluir os rendimentos recebidos e cada tipo de dedução. Primeiro, em cruzeiros mês a mês, ou, segundo, em UFIR, informando os valores anuais, sem calcular o imposto devido. O imposto a pagar ou a restituir não era apurado na declaração opcional. O imposto só era conhecido após o processamento eletrônico, para quem entregou no modelo opcional em formulário impresso, que era a maioria em 1993. Não havia como contribuinte do opcional pagar o imposto até o prazo de entrega. O lançamento não podia ser por homologação. Voltava o lançamento por declaração, mesmo para quem usou o modelo completo, que apurava o imposto. Durou apenas um exercício. Nos exercícios de 1942 a 1964, vigorou o que ficou conhecido como Imposto de Renda do Solteiro, embora não atingisse somente o solteiro, mas era quem tinha a alíquota maior. O adicional devia ser pago de uma só vez, numa guia de pagamento à parte, sobre o imposto devido. Se fosse solteiro ou viúvo, maior de 25 anos, sem filhos, o percentual era 15%. Se casado, maior de 25 anos, sem filho, o percentual era 10%. Se maior de 45 anos com um filho, o percentual era 5%. Durante o período de vigência, os percentuais não mudaram. Até 1965, o pagamento dos tributos federais era efetuado nos órgãos arrecadadores como recebedorias, coletorias federais, alfândegas, outras agências arrecadadoras e, eventualmente, em algumas agências bancárias. Nos primeiros anos, havia incentivo para que o imposto fosse pago por meio de cheque cruzado, por ser mais seguro, simples e cômodo. Deviam ser pagos unicamente ao Banco do Brasil. Os funcionários públicos federais podiam descontar o imposto devido na declaração em folha de pagamento. A Portaria MF número 265, de 4 de agosto de 1965, aprovou as instruções reguladoras da arrecadação de receitas federais por meio dos estabelecimentos bancários, para facilitar aos contribuintes o cumprimento das obrigações fiscais e aumentar a quantidade de locais autorizados a receber pagamento de tributos. Em 1966, alguns bancos passaram a receber guias de pagamento de tributos federais. A partir de 1º de janeiro de 1975, o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais,
passou a ser utilizado para pagamento de todos os tipos de receitas federais, inclusive juros, taxas ou multas. Substituiu o DUA, Documento Único de Arrecadação, instituído por meio da Instrução Normativa SRF número 28, de 29 de maio de 1970. Os primeiros programas da Receita Federal de IRPF, para computador, imprimiam DARF, mas apenas cota única ou primeira cota, paga até o dia de vencimento sem multa. Mais tarde, o aplicativo permitia que o valor a pagar fosse debitado em conta. Até 2002, o pagamento do IRPF era efetuado nas agências bancárias integrantes da rede arrecadadora de receitas federais, mediante a apresentação do Documento de Arrecadação de Tributos Federais, DARF. No exercício de 2003, além dos bancos, o pagamento pôde ser efetuado por transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições financeiras autorizadas pela Receita Federal a operar com essa modalidade de arrecadação e também por débito em conta corrente bancária, por meio do aplicativo Sicálculo, disponível na página da Receita Federal na internet. O programa IRPF 2018 possibilitou impressão de DAR de todas as cotas do imposto, calculando os valores de juros Selic para o respectivo vencimento. Para DARF emitidos após o prazo, também eram calculados os devidos acréscimos legais. No exercício de 2022, ano calendário de 2021, os DARFs do Imposto de Renda tinham código de barra, QR Code e podiam ser pagos via Pix. Quando o imposto de renda começou a ser cobrado, em 1924, sua arrecadação era pequena. Dos impostos federais, só arrecadou mais que o imposto sobre loterias. Em 1924, o imposto de importação detinha mais da metade da arrecadação tributária da União. O imposto de consumo vinha em segundo lugar com 27%. O imposto de renda estrearia com apenas 2,2% da receita tributária federal, a menor de sua história. Vamos apresentar um gráfico de linha, inicialmente, com a arrecadação do imposto de renda, cor branca, imposto de importação, cor amarela, e imposto de consumo, atual imposto sobre produtos industrializados, cor azul. O gráfico cobre o período de 1924, ano da primeira cobrança do imposto de renda, até 2021. A arrecadação do imposto de renda começou tímida, mas, na década de 1930, sua participação aumentou, em valores nominais e reais. Até final da década de 1930, o imposto de importação liderou com folga a arrecadação federal. Em alguns anos, tinha mais da metade da receita. Na segunda metade da década de 1930, a participação do imposto de importação diminuiu consideravelmente, por dois motivos principais. A crise mundial, culminando com a Segunda Guerra, trouxe reflexos no comércio exterior e, consequentemente, na receita do imposto de importação. 2. Em 1938, o presidente Getúlio Vargas alterou a política aduaneira e criou barreiras alfandegárias, dificultando a importação de produtos e desenvolvendo a indústria brasileira. Desde então, o imposto de importação perdeu a pujança arrecadatória, mas continuou importante na formulação da política aduaneira. Com a perda de receita do imposto de importação, o governo federal ficou preocupadíssimo. Como compensar a perda de arrecadação de seu maior tributo? Chegou-se à conclusão de que a solução residia no imposto de renda, visando, sobretudo, aumento da arrecadação e melhoria do aparelho administrativo. Foi criada a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do Imposto de Renda, com amplos poderes para tomar decisões que aumentassem a arrecadação. Vivíamos num regime de exceção, o Estado Novo. O Congresso estava fechado, e o governo adotou uma série de medidas por meio de decreto-lei. Em 5 anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% no total da Receita Tributária Federal. Em 1944, alcançaria o primeiro lugar. Pela primeira vez na história, a liderança era de um tributo direto. O resultado foi obtido com melhorias do aparelho arrecadador, funcionários contratados por concurso público, melhor remuneração para os funcionários do imposto de renda, novas repartições, aperfeiçoamentos na legislação tributária e aprimoramento da fiscalização.
Até então, havia restrições para fiscalizar imposto de renda como impedimento de solicitar livros do contribuinte e não havia unidade administrativa responsável pela fiscalização. De 1944 a 1978, o Imposto de Consumo, hoje Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda alternaram o primeiro lugar. O crescimento da indústria brasileira nesse período muito ajudou a aumentar a arrecadação do Imposto de Consumo, depois Produtos Industrializados. Em 1986, começou a arrecadação do COFINS, cor verde, que hoje só perde em receita para o imposto de renda. 3 anos depois, foi a vez da contribuição social sobre o lucro líquido, cor preta. Em 2021, a arrecadação do imposto de renda foi 42,75% da receita tributária. Se incluirmos a receita previdenciária, o percentual de participação do imposto de renda diminui para 31,67%. Desde 1979, o imposto de renda é soberano na liderança. Seu potencial, porém, não se limita à arrecadação. Vai muito além. Pode ser usado como instrumento de justiça fiscal, de redistribuição de renda e de diminuição da desigualdade social.